Olá, muito bem-vindo. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agronegócio e apresento o AgriProsa Podcast. Vamos começar? Esse episódio tem um oferecimento da Organic Brasil. Você sabia que a presença de matéria orgânica nos fertilizantes organominerais aumenta a capacidade de troca catiônica do solo, melhorando a disponibilidade de nutrientes? Organic Brasil. Inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Eu vou receber agora o Dr. Luciano Faria, que é advogado especialista em direito tributário no agronegócio e é sócio do escritório João Domingos Advogados. E nós vamos falar a respeito de planejamento sucessório. Dr. Luciano, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. O que significa, doutor, o planejamento sucessório e quais são os principais objetivos dessa prática? Boa tarde, Divino. É um prazer enorme estar aqui no seu programa, principalmente para debater esse tema tão importante que é o planejamento sucessório. Qual é o momento mais indicado para começar a pensar no planejamento sucessório, especialmente para quem possui um negócio rural familiar? É algo que toda família que possui um patrimônio já deve pensar, pois destinar esses bens de uma melhor maneira é uma prática muito inteligente. Isso aumenta mais ainda quando a família está na atividade rural, porque os sucessores começam a ingressar na atividade, para isso recebendo renda, parte de novas propriedades rurais, e a necessidade de um planejamento eficaz e inteligente se torna muito importante. Doutor, quais são as principais ferramentas disponíveis no Brasil para realizar um planejamento sucessório eficaz? O planejamento sucessório hoje pode ser feito através de doação de bens em vida, testamento, doação e a holding familiar. As ferramentas mais utilizadas para um planejamento sucessório eficaz é a holding familiar e a doação. Esses mecanismos permitem uma maior flexibilidade entre os herdeiros, evitar muitos litígios, tanto no pré e tanto no pós-mortem do autor da herança, e também permite que sejam feitos planejamentos tributários para que o produtor perca a menor parte do patrimônio. E como é que o planejamento sucessório pode ajudar a reduzir custos, como tributos, despesas com inventário para os herdeiros, por exemplo? Um inventário, além dele ser gravoso por paralisar a atividade empresarial ou rural da empresa, principalmente por causa de litígio de herdeiros, o inventário necessita de um pagamento imediato do imposto de transmissão, o que pode onerar aí a família pode ter problemas de caixa para pagar esse imposto. No planejamento sucessório, existem várias maneiras de prorrogar, de pagar parcialmente esse imposto sobre doações, e isso traz uma economia já que torna muito vantajoso perante ao inventário, que todas as despesas vêm juntas, além da possibilidade de paralisar totalmente a atividade. E qual que é a importância de personalizar o planejamento sucessório para atender às necessidades específicas de cada família e negócio? Fala de planejamento sucessório, holding, e isso acaba se tornando um produto que as pessoas vendem como se fosse igual para todo tipo de família, e isso não é uma verdade. Às vezes uma família tem um grande patrimônio, mas não tem nenhuma estrutura empresarial profissionalizada que exija a constituição de uma holding, por exemplo. Não vai ser o melhor caso em uma família que não tem uma constituição, uma efetiva atividade mesmo. Então é importante o profissional especialista que for atuar nesse planejamento sucessório analisar o patrimônio da família, a forma de geração de renda dessa família e adequar conforme a estrutura dessa família. Que tipo de conflito familiar é mais comum, doutor, na ausência de um plano sucessório? E como é que essa ferramenta pode ajudar a prevenir esses problemas, esses conflitos?
conflito sucessório geralmente é por causa de bens, né? Um herdeiro às vezes se sente que trabalhou mais, que esteve mais próximo da família, então acha que tem um direito maior aos bens, dá um conflito também na valoração dos bens, entre outros. Até na distribuição dos lucros da família tem esse conflito, tanto no pré e no pós-mortem do autor da herança. Então, o que esse planejamento pode auxiliar na família? Além de existência de diversas ferramentas, nós temos uma que chama acordo de sócios, para aquelas famílias que possuem uma estrutura empresarial. Nesse acordo, a família passa a ser regida pelo direito empresarial e não pelo direito de família, tornando muito mais uma estrutura lucrativa do que especificamente familiar e patrimonial, e o que ajuda na preservação aí para as próximas gerações do patrimônio da família. Como o planejamento sucessório pode garantir a continuidade das operações de um negócio rural familiar após a morte do proprietário? A eternidade do negócio está ligada a uma organização profissional, a uma distribuição aí dos bens já em vida. Então, o que é o segredo ali da continuidade da atividade rural? No momento que o autor da herança falecer, todos os bens já estarão distribuídos, a família já vai ter uma estrutura empresarial, uma estrutura profissional, e a morte, tanto em questões documentais, em questões profissionais, não vai ser um obstáculo para a continuidade da atividade rural. Os herdeiros já vão estar preparados patrimonialmente, financeiramente, culturalmente e psicologicamente para tocar a atividade. Quais são as etapas essenciais para iniciar um planejamento sucessório bem estruturado? É uma análise documental pormenorizada, verificar a regularização dos bens da atividade rural, dos imóveis. Após isso, verificar a efetiva estrutura dessa família, se é um ambiente mais profissionalizado, se essa família não pretende continuar na atividade, apenas manter o patrimônio em si. E após isso, a estruturação desse desenho a ser seguido junto à família. É muito importante ouvir a vontade dos herdeiros, a adaptação dessa família ao planejamento, e tendo essas informações e a vontade dos herdeiros e principalmente do dono do patrimônio ou dona do patrimônio, é só executar o que foi combinado. Doutor, quais são os principais desafios encontrados ao implementar um planejamento sucessório e como é que se supera isso? O principal obstáculo é o déficit informacional que o planejamento sucessório possui e também a falta de prevenção, pensando que o planejamento sucessório é apenas para aquele dono do patrimônio que está próximo da morte, que está em uma idade avançada, e isso não é verdade. Esse planejamento sucessório é algo para se fazer em vida, enquanto está na atividade e passando posteriormente para que, após o impacto real de um possível falecimento, a estrutura da família esteja toda pronta. O planejamento sucessório é um conjunto de mecanismos legais que permitem que seja distribuídos os bens anteriormente ao falecimento do dono do patrimônio. As principais vantagens são a possibilidade de economia tributária, a prevenção de litígios futuros e, como bônus ainda, uma possível proteção patrimonial dos bens do dono do patrimônio. Doutor Luciano, muito obrigado por todos esses esclarecimentos. Um grande abraço para o senhor. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre o tema divino e ressaltar a importância do planejamento sucessório ser discutido para que haja conscientização dessas famílias, dos produtores, para realizarem, para preservar aí para a eternidade o seu patrimônio.